Graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Bíblia em Foco, aqui da Primeira Igreja Batista em Pontes de Lacerda. Eu sou o pastor Alessandro Bana e nós estamos estudando sobre a celebração da disciplina. Fique conosco até o final. Muito bem, apresentações feitas. Então, eu quero reforçar aqui que nós estamos estudando o livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Isso mesmo, o caminho do crescimento espiritual. Olha que maravilha! E eu quero recomendar que você leia esse livro. Aqui no podcast do Bíblia em Foco, ou nos estudos da Doce, nós vamos dar uma pincelada. Nos estudos nós temos uma sintetização de alguns pontos desse livro. Aqui no podcast eu vou trazer um pouquinho mais para vocês, mas a minha recomendação é que você leia ele por completo. Então hoje o nosso estudo é sobre a meditação. O que você pensa quando você ouve essa palavra meditação, hein? Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua mente? Talvez venha aquela meditação oriental, ou aquela posição sentado com as pernas cruzadas. Talvez venha isso na sua mente quando se fala meditação. Pois bem, nós vamos ver hoje que a meditação vai muito além disso. Na verdade, são caminhos bem diferentes da meditação bíblica com a meditação oriental, mas se faz necessário nós termos essa disciplina na nossa vida, que é a meditação. Pensando nisso, o autor do livro, nosso querido Richard, ele vem falar que na nossa sociedade hoje, parar para a gente pensar, para a gente sair dos ruídos da nossa vida, da nossa correria, é um desafio. E nós sabemos que de fato é. É um desafio você parar e meditar e pensar. Então, nós vamos partir desse princípio, porque nós precisamos estar dispostos a descer nesse silêncio do Recriador ao mundo interno da contemplação. Nós precisamos entender, queridos, que a disciplina da meditação era algo que acontecia nos tempos bíblicos, era algo que o povo vivia, era uma cultura intrínseca na alma dos escritores bíblicos e do povo que vivia naquele tempo. Então, eles tinham essa prática da meditação. A gente pode ver, por exemplo, em alguns textos bíblicos, um texto que a gente conhece muito, que é o Salmo 1, que diz: a minha satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medito dia e noite. Outros salmistas também vão falar sobre a meditação, como no Salmo 119, 148, que diz: fica acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. O outro salmista diz, no Salmo 63, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então, a meditação era uma prática nos tempos bíblicos, assim como na vida de Jesus, que a gente sempre vê os evangelhos citando que ele saía, se afastava para um lugar distante, para ficar a sós, para ter aquele tempo a sós de meditação, de oração com Deus. Então, a meditação é uma prática bíblica. O autor, nosso Richard Foster, ele diz algo bem interessante, que a meditação cristã, numa simples definição, é a capacidade de ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Simples assim. Nós poderíamos complicar, como ele diz, mas ele vai mostrando para a gente que a verdade é que Deus, poderoso, grandioso, criador de todas as coisas, deseja ter comunhão conosco. E aí ele leva ali para Adão e Eva, onde Adão e Eva conversavam com Deus no Jardim do Éden e Deus conversava com ele. Havia comunhão entre eles. Então veio a queda e aconteceu uma ruptura no senso de comunhão perpétua, pois Adão e Eva se esconderam de Deus. Deus, no entanto, continuou em busca de seus filhos rebeldes. Nessas histórias de pessoas como Caim, Abel, Noé e Abraão, vemos Deus falando, agindo, ensinando, orientando. E aí vem Jesus na plenitude dos tempos e ensina para nós a realidade do reino eterno,
e demonstra como seria a vida nesse reino. Ele estabeleceu uma comunhão viva, pela qual veriam nele o Redentor. Nós precisamos entender isso, de que a disciplina da meditação nada mais é do que nós nos moldarmos a uma comunhão contínua com Deus. Nós estarmos com a nossa mente, nosso coração ligado nele. Como nós vimos no estudo anterior, nós moldamos o nosso caráter, os nossos amores, os nossos desejos para com Deus, para que assim nós tenhamos uma comunhão plena com Ele. A meditação oriental é talvez a referência que a gente tenha de meditação, porque quando a gente fala de meditação, que foi uma das perguntas que eu fiz no início, talvez a ideia que nós tenhamos de meditação seja essa, de alguém sentado, com a perninha cruzada, fazendo aquele barulhinho, né, com os dedos indicador e polegar fixados, apertando aqui, um no outro, e talvez seja essa imagem que nós tenhamos, essa ideia que nós tenhamos de meditação, baseada na meditação oriental, que visa, na verdade, o esvaziamento da mente, o afastamento do mundo, o distanciamento daquilo que é real. Essa é a meditação oriental. No caso da meditação cristã, vai ao oposto disso, porque ela pensa numa conexão com Deus, em primeiro lugar, mas também um preenchimento e não um esvaziamento da mente. Um preenchimento diante de uma conexão que eu tenho com Deus. E é interessante a gente pensar assim, porque se nós olharmos para Lucas 11, 24 a 26, quando aquele espírito imundo sai do homem, e aí Jesus diz que vai esse espírito imundo e traz outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e passam a viver ali dentro. E Jesus termina dizendo que o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Na verdade, não é simplesmente se esvaziar a mente por si só, mas sim encher a nossa mente com Deus, com a palavra de Deus, com Jesus, com tudo aquilo, como diz Filipenses 4:8, tudo aquilo que é bom, se é algum louvor, que isso preenche o nosso pensamento. Na verdade, é esse o caminho da meditação cristã. O Richard diz o seguinte: a meditação cristã nos leva à integridade interior necessária para que nos entreguemos livremente a Deus. A meditação devolve-nos as coisas do mundo com mais equilíbrio e com uma perspectiva mais alargada. Olha só, então é muito interessante nós conhecermos a meditação cristã, a meditação como de fato ela é. Eu quero citar aqui para vocês, não é do Richard Foster, uma citação do livro Você é Aquilo que Ama, de James Smith. Um livro muito bom, recomendo a todos também. Ele diz o seguinte: você é aquilo que ama, é sinônimo de dizer que você é aquilo que adora. O grande reformador Martim Lutero disse certa vez: seja o que for a que seu coração se apegue, em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus. Nós nos tornamos o que adoramos porque adoramos o que amamos. Diante disso colocado, e fazendo uma consonância com aquilo que o nosso livro Celebração da Disciplina vai nos falar, ele fala que nós precisamos desejar a voz de Deus. E não é qualquer voz, é a voz viva de Deus. Ele cita as palavras de outro autor que se chama Frederick Faber, que ele diz o seguinte: há momentos em que tudo dentro de nós acena para o que Frederick diz, que é o seguinte: só sentar-se e pensar em Deus. Ah, que júbilo isso dá! Pensar o pensamento, o nome respirar. Na terra, maior bem-aventurança não há. Contudo, nós precisamos entender, queridos, que a meditação, ela simplesmente feita de uma forma inerte, fria e sem desejo, ela vai ser um fim em si mesma. Na verdade, a meditação é um meio pelo qual nós utilizamos para nos aproximarmos em intimidade com o Senhor. Olha só o que ele diz: e como passamos a desejar ouvir a voz de Deus. Esse desejo de voltar para Deus é uma dádiva da graça.
Qualquer um que se imagine incapaz de começar a meditação sem orar, pedindo o desejo e a graça para levá-la adiante, logo essa pessoa vai desistir. Então, nós precisamos entender que antes mesmo de iniciar um processo de viver uma vida que medita sobre o Senhor, nós precisamos, em primeiro lugar, amá-lo, desejá-lo acima de todas as coisas, desejá-lo, querer querê-lo. Então, nós precisamos ter essa busca de uma contemplação de Deus, de quem Ele do seu amor por nós e também contrabalancearmos o nosso amor por Ele. O que você está pensando e imaginando nesse momento? Usar a nossa imaginação para a meditação é muito importante, nós precisamos compreender isso, queridos. Porque é o seguinte, Deus pode santificar a nossa imaginação. Deus nos deu a capacidade de imaginar. Eu fico me lembrando do apóstolo João lá em Apocalipse. Ele teve aquela visão miraculosa e ele tentou definir em palavras, ele ficou imaginando como traduzir tudo aquilo que ele viu com as coisas existentes na Terra. Então ele fala de rua de ouro e tudo mais. E fazer esse exercício com a nossa imaginação é importante na meditação e a gente vai entender isso no decorrer aqui do podcast. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados porque a imaginação de um homem, de uma mulher, do ser humano caído, ele pode levar a sérias consequências na vida. Mas quando Deus ele entra nesse processo, ele faz com que nossa imaginação seja para sua glória. Ele usa a nossa imaginação para os seus propósitos. Ele santifica a nossa imaginação para usá-la para o bem. Então, nós precisamos pensar, e no nosso livro aqui, Celebração da Disciplina, ele diz o seguinte: estamos buscando pensar os pensamentos de Deus, desfrutar os prazeres de sua presença, desejar sua verdade, seu caminho, e quanto mais vivermos assim, mais Deus utilizará a nossa imaginação para os seus bons propósitos. Acreditar que Deus pode santificar e utilizar a imaginação é simplesmente levar a sério a ideia cristã da encarnação. Deus se acomoda tão bem, encarna tão bem neste mundo que usa as imagens que conhecemos e compreendemos para nos ensinar a respeito do mundo invisível, do qual conhecemos tão pouco e achamos tão difícil de entender. Olha só, então Deus, ele utiliza a nossa imaginação e durante o processo de meditação, na prática, nós vamos ver quão importante vai ser o papel da imaginação na nossa vida. Vamos começar a meditação então? Vamos preparar para a meditação. Os pais da igreja falavam com frequência sobre o ócio santo. O que é esse ócio santo? Segundo aqui o Richard, ócio santo é o senso de equilíbrio na vida, a capacidade de se apaziguar em meio às atividades do dia, a habilidade de descansar e deter-se, separar-se para admirar a beleza, a aptidão de manter um ritmo compassado. Que desafio para nós nesses dias parar com tudo para um momento de descanso, não só um descanso sentado na frente de uma TV, assistindo uma série, mas um descanso na nossa alma diante da palavra de Deus. Precisamos entender que o nosso dia por inteiro é parte vital na preparação para momentos específicos de meditação. Se ficarmos presos ao redemoinho das atividades frenéticas, não conseguiremos concentrar nas horas de silêncio interior. A gente não consegue parar. É tanta agitação que você fica pilhado e parar para você é um desafio. Então, nós precisamos colocar na nossa agenda esse momento de contemplação e de meditação. Então, passos para isso.
Encontre um lugar tranquilo, livre de interrupções, livre de celular. Encontre um lugar também confortável, onde você possa ficar tranquilo, numa posição para isso. A Bíblia diz que nós oramos, podemos orar sentado, prostrado, de pé, de mãos levantadas em direção ao céu. Então, você encontra a melhor postura corporal para você. Se você está muito agitado, talvez, então se assente, se acalme, respire. A respiração também é muito importante. Comece a observar a sua respiração. Se você achar por bem fechar os seus olhos e focar a sua atenção somente em Cristo, faça isso também. Então, a gente se prepara agora para os momentos de meditação. E aí, eu vou falar com você agora sobre as formas de meditação. Então, nós já encontramos um lugar, já encontramos uma postura, e agora nós vamos ver como, de fato, na prática, nós vamos meditar diante de tudo isso que nós construímos até aqui. Todo esse entendimento, agora nós vamos colocar na prática. Formas de meditação. Uma primeira meditação que eu quero passar diante do que está no livro é o que os mestres devocionais chamavam de meditação nas Escrituras. Na verdade, esse é o ponto culminante, é o ponto central, o ponto de referência que é a base para todas as outras formas de contemplação e de meditação, bíblicas. Então, tudo gira em torno dessa meditação na palavra, que nada mais é do que um momento onde você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler um texto bíblico e você vai começar a meditar, a pensar sobre o que a palavra está dizendo. Quero reforçar que aqui não é um momento de um estudo amplamente teológico, mas simplesmente é um momento onde você humildemente vai deixar aquela palavra entrar no seu coração, vai deixar essa palavra encontrar uma verdade em você, ou talvez te quebrantar, vai trazer algo diferente na sua vida. Então, esse é a meditação na palavra. É o momento, então, onde você deixa de lado os estudos técnicos, as tendências à arrogância, como o autor diz aqui, e com coração humilde receba a palavra dirigida a você. Então, o Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, então aceite a palavra de Deus das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. Isso é meditação. Meditação é isso, querido. É resistir também à tentação que nós temos de ler, de cumprir uma leitura bíblica para a gente ler a Bíblia num ano, por exemplo, em 2 anos que seja, mas de fazermos uma leitura aprofundada, trazendo essa leitura para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Olha só o que o autor diz. Ele recomenda que possamos passar uma semana inteira em um único texto. Imagine isso. Mas, portanto, minha sugestão é que você tome um único evento, uma parábola, uns poucos versículos, mesmo uma única palavra, e permita que isso crie raízes em você. Procure viver a experiência, lembrando o incentivo de Inácio Loyola a aplicarmos todos os sentidos à tarefa. Olha só que interessante que ele coloca agora. Que enquanto você está ali contemplando um texto bíblico, que você possa se imaginar, por exemplo, ouvindo diretamente de Jesus, aos pés de Jesus, sentindo o vento e o cheiro do mar, né? Você sentiu o sol na sua cabeça, a fome no estômago, enfim. É aquilo que nós falamos anteriormente sobre a imaginação, é você começar durante a meditação, durante aquele trecho que você separou para meditar, você entrar na história, você permitir que você possa vivenciar isso tão profundamente a ponto disso, através da sua mente,
começar a mudar você em algo. Esse é o propósito da meditação, não é algo superficial que eu vou ler a Bíblia aqui e decorar esse texto e ficar repetindo ele como um mantra. Não, é você trazer ele através da sua mente, através da sua experiência, para dentro de você, para a sua vida, dessa forma. Outro exemplo que ele coloca no livro é sobre João 14, 27. Ele dá esse exemplo, que Jesus diz: "A minha paz lhes dou." Refletimos sobre a verdade de que Ele está nos enchendo agora com a sua paz. O coração, a mente e o espírito são despertados para essa paz que flui dentro de nós. Percebemos que todas as inquietações causadas pelo medo foram superadas pelo espírito de poder, amor e equilíbrio, como diz em 2 Timóteo 1,7. Em vez de dissecar a paz, estamos entrando nela. Somos envolvidos, absorvidos, entrelaçados com essa paz. O maravilhoso a respeito dessa experiência é que o eu fica bastante esquecido. Já não nos preocupamos sobre obter mais paz, pois estamos atentos à paz que está sendo transmitida ao nosso coração. Já não precisamos mais elaborar diligentemente formas de agir pacificamente, pois os atos de paz brotam espontaneamente no nosso interior. Um outro tipo de meditação que o autor traz é o que ele chama de recompilação. E é um momento onde você aquieta-se e entra num silêncio e permite que a fragmentação da mente adquira um centro. Parece complicado da forma como ele coloca, mas na prática, a recopilar é um momento de oração. O que ele coloca no livro, e depois você lê, é a forma como isso se dá. Um ato de você se sentar, de você um ato corpóreo, né, onde você vai falar com o Senhor, onde você vai pedir, colocar suas angústias diante dele. Ele até utiliza um movimento com as mãos, né, como se estivéssemos entregando ao Senhor alguma coisa, os nossos anseios, e depois, um outro momento, vai ser um momento onde você vai simplesmente agradecer, não pedir mais nada, você vai silenciar, você vai simplesmente entrar no momento de silêncio, meditar diante de tudo aquilo que você pediu e receber do Senhor essa paz, esse amor e ficar ali em alguns momentos sem falar nada. Ele coloca um momento de silêncio total. E talvez nesse momento de comunhão com Deus você vai perceber que o Senhor vai te orientar em algo, ou não também, se houver uma orientação ok, se não, ok também. Essa é a forma de meditação que ele coloca como recompilação. Um outro tipo de meditação que ele traz para nós é a contemplativa. Eu usei bastante essa palavra aqui, mas é um momento onde você vai contemplar e meditar sobre aquilo que Deus criou, sobre a sua grandiosa criação. E não é nada de um panteísmo infantil que ele coloca, que é uma adoração às coisas criadas, mas é simplesmente a gente ver a glória de Deus manifesta através da sua criação, e inclusive ele cita o Salmo 19:1. Então, começar a contemplar, prestar atenção àquilo que foi criado, observar talvez as árvores, as flores, sentir o cheiro das flores, sair para um lugar onde haja mais natureza, observar os pássaros, os sons dos pássaros, enfim. Então, esse momento de meditação bem mais contemplativa mesmo, onde você vai poder olhar aquilo que Deus criou. Para encerrar o capítulo, o autor ele traz um tipo de meditação que é uma meditação mais focada nos fatos do nosso tempo. Ele usa uma expressão que é você estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra, e que é um tipo de meditação onde você observa
o que está acontecendo no mundo hoje e o que isso vai trazer de impacto para a sua vida espiritual, para os seus relacionamentos, enfim. E ele coloca assim: faremos bem se mantivermos os fatos de nosso tempo diante de Deus e pedirmos revelação profética a fim de definir o rumo, que tais coisas irão tomar. E, mais ainda, devemos pedir orientação em tudo que fazemos e ser sal e luz diante desse mundo decadente. Então, é uma meditação onde você observa o que está acontecendo no mundo e você pede orientação do Senhor também sobre como será a sua ação no mundo nesse tempo. Então, encerramos aqui o nosso podcast Bíblia em Foco, mas eu quero incentivar você, não sei o que você está fazendo agora, talvez você está lavando uma vasilha, talvez você está no seu trabalho, mas que você possa hoje, durante essa semana, praticar a meditação. A meditação não é um ato isolado, nem algo acabado. Ele, na verdade, é um estilo de vida e você vai aprender e vai desenvolver com o tempo. E esse aprendizado vem também conforme você vai se conhecendo e conhecendo ao Senhor e desenvolvendo essas habilidades da meditação. Meus queridos, é algo maravilhoso, é algo tremendo nós colocarmos a disciplina da meditação agora na nossa vida, ok? E esse foi o Bíblia em Foco em podcast, ou podcast Bíblia em Foco, com o nosso livro Celebração da Disciplina, o Caminho do Crescimento Espiritual, de Richard Foster. Que você possa ter sido abençoado, que você leia esse livro, viu? Pegue lá, leia o livro, para que você possa aplicar na sua vida todas essas 12 disciplinas que nós vamos começar a aprender. Aprendemos hoje sobre meditação, então não vamos ficar somente no aprendizado, vamos praticar a meditação na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo Bíblia em Foco em podcast ou podcast Bíblia em Foco, se Deus quiser. Deus abençoe.